Amém. Vamos falar da palavra de Deus nessa manhã. Nessa manhã eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 7, o versículo 11 até o 17. Nós vamos ler na nova Almeida atualizada. Então pode ser que esteja diferente da Bíblia que você use ou não, mas de qualquer maneira nós vamos ter o texto aqui atrás para nós lermos juntos. Amém? Estão preparados para isso? Vamos lá então, a palavra do Senhor diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor Jesus se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Aproximando-se, tocou o caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que esse é o momento de sermos cheios da tua presença, sermos transformados pela tua palavra. Por isso abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para perceber aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém, amém. Hoje eu tenho pouco tempo, então eu vou correr, certo? Então não durma. Luan pode deixar a luz aí para ninguém dormir, para ninguém ficar com sono, e nós vamos juntos ver aquilo que esse texto tem para nos dizer. Estão comigo? Amém. Vamos lá então. Lembrem, quem é de casa lembra, gente, eu preciso que vocês deem feedback, vão me dizendo aí como é que tá as coisas por aí, o que você está ouvindo, o que você está entendendo, vai me dizendo amém, vai dizendo aleluia, vai dizendo é isso mesmo, o que você quiser, falar tá liberado, tá bom? Fechou, vamos lá então. Sabe, esse texto é maravilhoso porque ele é uma cena incrível que aconteceu. É uma cena que me salta aos olhos e basicamente lendo o texto, não sei se você conseguiu, mas eu sou essa pessoa que eu leio o texto bíblico como se eu estivesse lá dentro, sendo um dos personagens, às vezes na multidão, e eu tento me colocar no lugar e começar a pensar como é que eu reagiria quando essas coisas estão acontecendo. Aconteceram com Jesus e com seus discípulos. Mas a verdade aqui é que existiam duas multidões, não uma, não três, duas multidões, dois grandes times. E apenas um desses times sairia vencedor dessa batalha que Deus estava perto a desenvolver na pessoa de Jesus. Sabe, a diferença aqui com Jesus entre times é que um time nós fazemos parte de um time e o nosso objetivo lutando ou jogando com outro time é vencer. No caso, o contrário de vencer é derrotar o outro time, o adversário. Nosso objetivo, quando fazemos parte de uma equipe, de um time, é derrotar o adversário. Sabe qual que é a grande diferença de Jesus? É que Jesus vem para a nossa vida e ele faz parte de um grande time, e ele tem uma grande multidão de pessoas rodeado ele, pessoas que fazem parte do time de Jesus, mas Jesus não está interessado em derrotar o outro time, o outro time de pessoas que quem sabe ainda não se encontraram com ele. Jesus está interessado em fazer com que essas pessoas mudem de time, com que essa multidão agora, que eram duas, passem a ser apenas uma. E por isso o título dessa pregação hoje é A Multidão de Jesus. Sabe, existem no mundo muitas multidões. Existe a torcida do Flamengo. Tem gente do Flamengo aqui? Tem, é sério, tem mesmo. Ok, existe a multidão ali do pessoal do Grêmio, do Internacional. Os times daqui, gente, me ajudem, eu não sou o cara do futebol. Avaí, Botafogo. Tem gente aqui? Tem? Marcílio? Tem um lá que se levantou, estava até agachado. Sabe,
A grande diferença é que no mundo nós temos muitas multidões de pessoas que se reúnem por um interesse. E não era diferente no tempo de Jesus. Mas Jesus não está interessado em derrotar pessoas, Jesus está interessado em resgatar pessoas. E é isso que Jesus tem para nós hoje. Deus tem transformação para mim e para você nessa manhã. Ele nos quer do lado certo do time vencedor. Quantos querem fazer parte do lado certo, da multidão certa de Jesus? Amém? Sabe, esse texto ele é fantástico em vários sentidos. E nós vamos começar pelo começo. O começo é na cidade em que isso aconteceu. A cidade se chamava, quem lembra? Naim. A cidade de Naim era uma cidade muito conhecida, muito tempo antes de Jesus. Porque foi na cidade de Naim que também morreu em algum momento um outro jovem, um outro menino, e que o profeta na época, Eliseu, simplesmente orou a Deus e clamou e pediu e intercedeu e esse menino ressuscitou. Então a cidade de Naim, os judeus daquela época, as pessoas que estavam lá, conheciam as histórias dos profetas, as histórias dos antigos, dos seus patriarcas, daquilo que aconteceu no seu passado, e eles sabiam que naquela cidade havia acontecido um outro ressuscitamento, certo? É assim que se diz, ressuscitamento? É isso? Não sei. Outro menino ressuscitou. Então era uma cidade conhecida porque o grande profeta Eliseu havia ressuscitado um menino. E essa história era conhecida por todos. Os cemitérios judeus ficavam fora da cidade, não ficavam dentro da cidade. Então nós vemos agora nessa cena uma multidão de pessoas, porque é exatamente esse o termo que a Bíblia nos traz no original. Não é um pouco de pessoas, mas o termo original fala de uma grande multidão de pessoas. É exatamente isso, uma grande multidão de pessoas acompanhando o funeral de um menino que havia morrido. Não qualquer menino, o filho único de uma mãe viúva. O filho único de uma mãe viúva. Só existia essa família. A mãe não tinha outra família. A família dela era um menino. E na lei judaica nós conseguimos ver que as viúvas eram cuidadas pelo seu parente mais próximo. Era assim que acontecia. Eram cuidadas pelo seu filho ou pelo irmão do seu marido que faleceu. Era assim que acontecia. E a condição de viuvez no tempo da Palestina antiga era péssima. Não era como é hoje. Porque muitas viúvas que não tinham quem cuidassem dela, elas acabavam virando pedintes na rua. Elas não tinham mais teto, elas não tinham como honrar as dívidas. As dívidas do marido vinham e tomavam tudo. Então era uma das piores situações que uma mulher poderia passar. Era estar viúva e não ter ninguém para cuidar dela. Era assim que acontecia. E o cemitério então agora está fora da cidade e você vê esse comboio de pessoas, essa procissão de uma multidão de pessoas carregando um morto, um menino novo, uma viúva com o seu único filho chorando e clamando. E era normal naquele tempo que a frente da procissão, ou seja, as primeiras pessoas, não fosse o morto. As primeiras pessoas eram as chamadas carpideiras. Eram pessoas contratadas para chorar nos velórios. Isso era normal, fazia parte, não era uma enganação. Era um sinal de honra para aquele morto, para aquela família. Quando se contratava carpideiras, contratava pessoas que pranteavam. E o texto original diz que dá ênfase no som que se ouvia para o choro. Era uma ênfase, ou seja, era um choro muito alto. Então imaginem essa cena. Vamos lá. Nós temos uma multidão em direção ao cemitério fora da cidade. A procissão ainda está dentro da cidade, caminhando, e tem as carpideiras lá gritando e chorando e fazendo barulho, e uma multidão acompanhando aquela mãe em luto para consolá-la, para ajudá-la, para honrar aquele momento também. E eles estão saindo da cidade. Quando eles estão perto do portão da cidade, tem uma outra multidão também. E o texto também usa exatamente a mesma palavra, uma outra grande multidão de pessoas. Mas quem vinha na frente não eram carpideiras chorando, quem vinha logo atrás não era um morto sendo carregado, era Jesus de Nazaré. E Jesus vinha andando e vinha uma multidão de pessoas acompanhando Jesus. E essas duas multidões se encontram exatamente no mesmo ponto. Havia a multidão vindo pela morte e havia a multidão vindo pela vida. Havia a multidão em que a sua testemunha, o seu motivador era a morte, era um menino deitado
deitado, completamente morto, em cima de um esquife, e havia outra multidão, que o seu motivador estava vivo, caminhando e andando, e dizia que era o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que curava, aquele que ressuscitava, aquele que fazia milagres. Então, duas multidões, dois motivadores, um a morte, um a vida. Ambos eram testemunhas de algo. Uma multidão era testemunha da morte, da dor, do sofrimento, da desesperança, do desespero. A outra multidão era testemunha de vida, testemunha de alegria, testemunha de esperança, testemunha do novo, testemunha da reconciliação com Deus, testemunha de algo novo que estava acontecendo. Ambos tinham os seus ícones. Um estava deitado, sem respirar, o outro estava de pé, caminhando. Só que quando as duas multidões se encontram, o ponto de encontro estava a multidão A e multidão B, mas quando as duas multidões se encontram, duas pessoas estão no centro. Estava o morto e estava Jesus. Eu acho incrível esse texto porque a missão de Jesus, como eu falei no início, é transformar pessoas e não lutar contra pessoas. Não é reprovar pessoas, mas sim trazê-las para o seu lado e aprovar pessoas. Às vezes nós vivemos a nossa vida e pensamos que Jesus está no negócio de que quando uma pessoa nova chega até Ele, Jesus, a única coisa que quer saber é: me conta aqui o que você fez de errado, me diz quais foram os teus pecados, me fala da tua lista de desgraça, que aí eu vou pensar se eu vou agir em teu favor, aí eu vou pensar se eu vou te curar, aí eu vou pensar se eu vou te perdoar. Mas Jesus em nenhum momento faz isso. Jesus não reprova a multidão, Jesus não reprova o choro, Jesus não reprova a mulher, mesmo sabendo que ele estava ali no lugar. Ele poderia dizer: eu sou filho de Deus, esse pessoal não está me reconhecendo, por que eles estão chorando? Por que eles estão chorando se eu, o filho de Deus, estou aqui? A solução chegou. Jesus não faz isso, de jeito nenhum. Mas o que me apaixona a respeito de Jesus nesse texto é que em nenhum momento foi pedido nada para Jesus. Ninguém pediu nada para Jesus. Ninguém disse uma palavra para Jesus. Ninguém pediu ajuda para Jesus. Sabe, em todas as outras curas e milagres que nós vemos de Jesus no Novo Testamento, sempre tem alguém que pede alguma coisa. Jesus, filho de Davi, eu quero ver, eu quero andar. Sempre tem alguém pedindo alguma coisa. Jesus, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido, agora faz alguma coisa. Sempre nos milagres que Jesus fez, alguém está pedindo alguma coisa. É um cego, é um paralítico, é a família de alguém que está morrendo, é a família de alguém que já morreu. Sempre tem alguém pedindo, mas nesse momento nós lemos o texto e vemos que ninguém pediu nada para Jesus. Mas mesmo assim, o texto diz que Jesus se compadeceu daquela mulher e começou a agir. Deixa eu te falar, às vezes nos falta a voz, às vezes nos falta a vontade até de pedir socorro. Às vezes as coisas estão tão difíceis na nossa vida, às vezes o medo está tão intenso na nossa vida que falta a voz. Vocês já passaram por esse momento? Eu já passei por momentos assim, em que eu não tenho força nem sequer de pedir ajuda, nem sequer de orar, nem sequer de dizer: Deus, por favor, me ajuda com isso. Às vezes nós estamos tão deprimidos, tão para baixo, tão envergonhados, tão no fundo do poço que nós não conseguimos mais nem falar. Aquela mãe só conseguia chorar, aquela mãe não conseguia dizer nada, o filho muito menos, estava morto, não podia falar, mas Jesus olha para aquela mãe e se compadece dela. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é um bom Deus, Ele olha para a nossa miséria, Ele olha para a nossa alma e Ele se compadece de nós. Ainda que nós não tenhamos força às vezes para pedir, Jesus para em nosso favor. Jesus para mesmo que uma multidão de pessoas estejam com Ele. Jesus para mesmo que Ele esteja indo para outro lugar fazendo outra coisa. Jesus olha para a nossa dor, para a nossa dificuldade, tem compaixão de nós e para. Jesus para. O milagre de Jesus sempre era, antes disso tinha um pedido, mas não dessa vez. Jesus vê a dor, vê a morte, vê a desesperança, vê a fraqueza. E Jesus agora, ele se torna um rival daquela morte. Ele se torna um inimigo feroz daquela atmosfera de morte que estava naquele momento. E ele diz: chega, isso aqui não pode. E você se pergunta, por que Jesus faz isso?
Jesus vem num caminho, por que Jesus para? É um cara que está morto, está todo mundo chorando, já aconteceu. Não é coisa dele, ninguém nem pediu nada. É a natureza de Jesus. É por isso que o evangelista João escreve em João capítulo 10, versículo 10, as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. O que estava diante de Jesus não podia ser mais diferente do que vida, e não podia ser mais diferente do que vida em abundância. Havia morte sobre os ombros daqueles rapazes, havia dor no coração daquela mãe, havia tristeza em uma multidão de pessoas, e Jesus agora vindo de uma multidão, ele diz: é impossível eu passar por aqui sem transformar essa multidão em minha. Eu não quero derrotar eles, eu quero fazer com que essa multidão agora se some a minha multidão, porque eu tenho o melhor para essas pessoas. Jesus está no negócio de atrair pessoas, de curar pessoas, de acabar com a morte. Esse é o inimigo número 1 de Jesus. Não somente a morte física, mas a morte espiritual também. A morte emocional também. Aquilo que nos causa dor também. Esse era o chamado de Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ali estava, diante de Jesus, uma batalha que ele precisava vencer, uma batalha a ser travada, e apenas uma multidão sairia vencedora. Apenas um dos lados sairia vencedor. Então, Jesus começa o seu grande plano de ajudar pessoas a mudarem de lado. Vocês estão prontos? Sim? Vamos lá. Jesus precisa fazer com que pessoas mudem de lado. Mas não era fácil nesse momento, porque não tinha a ver com convencimento, tinha a ver com acontecimento. Como nós vamos mudar de lado, simplesmente por alguém dizer: vem para o meu lado, porque aqui é melhor, aqui se vive melhor, aqui... Não, mas para aí, Jesus, você não está vendo o morto? Você não está vendo a dor? Você não está vendo as carpideiras chorando na frente? Não é assim que acontece a coisa. Não é simplesmente pelo falar. Jesus diz: ok, deixa para mim. E Jesus começa o seu plano. E em primeiro lugar, deixa eu te falar, isso fala diretamente com a minha e com a sua vida. Eu não sei nessa manhã aquilo que já morreu na sua vida. Eu não sei aquilo que já está morto na sua vida. Eu não sei por aquilo que você chora na sua vida, por aquilo que a sua família chora na sua vida ou na vida da sua família. Eu não sei aquilo que está em cima do caixão, em cima do esquife, sendo carregado já, porque já acabou. Mas eu sei de uma coisa: Jesus de Nazaré está aqui, e Ele também pode fazer o mesmo milagre de ressuscitar aquilo que está morto na tua vida, assim como ressuscitou esse menino. Quantos creem nisso? E a primeira coisa que Jesus faz, quando Ele encontra a multidão... Eu amo que Jesus falava pouco. Vocês já viram como Jesus falava pouco? Jesus tem momentos que ele falava muito, como você pega em Mateus, capítulo 5, 6, 7, é só Jesus falando. Mas tem momentos que Jesus fala pouco. E nesse funeral, nesse velório, Jesus falou apenas 2 vezes. Mas aquilo que ele fez toda a diferença. Em primeiro lugar, quando Jesus chega diante das coisas mortas da nossa vida, assim como chegou diante daquele menino morto, ele tocou o caixão. Jesus tocou o esquife. Eu estou falando caixão, mas não era caixão na época, era um esquife. Você sabe o que é um esquife? É como se fosse uma maca, uma cama fina, onde o morto era colocado em cima. Então o morto, ele ficava à mostra. Ele ficava enrolado em panos, mas ele ficava ali à mostra. Não era um caixão fechado. E a Bíblia diz que Jesus tocou o caixão, nessa versão. Jesus tocou o morto. Você diz: tá, mas o que isso tem de maravilhoso? O que isso tem de especial? Quando uma pessoa querida morre, as pessoas também tocam. Às vezes as pessoas até beijam, as pessoas abraçam em desespero. O que isso tem de alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. A lei judaica dizia que não se podia tocar em coisa morta, muito menos pessoa morta. Você quer ver só? Em Números capítulo 19, no Antigo Testamento, nos primeiros 5 livros da Bíblia, você vê as leis do povo de Israel, as leis judaicas, que governavam não somente a religião, mas toda a sociedade como um todo. Governava o que eles faziam, o que eles comiam, o que eles não podiam comer, como eles se portavam, como eles não se portavam, guiava como deveria ser se alguém ficasse doente, se alguém morresse, como que se deveria preparar o funeral, quem poderia tocar, e se alguém tocasse, o que aconteceria. E olha o que diz em Números capítulo 19, versículo 11, 17 e 18. A lei sobre tocar coisas mortas dizia que aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro 7 dias. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Para a pessoa impura,
pegarão das cinzas da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro, que não esteja em pecado, que não tenha se tornado impuro, pegará um caniço, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, ou seja, sobre a casa da pessoa, sobre todo o utensílio que a pessoa tocar e sobre as pessoas que estiverem na tenda. E também aspergirá sobre quem tocar nos ossos de uma pessoa morta, em alguém que foi morto ou que morreu numa sepultura. O que a lei dizia é que se você tocasse numa coisa morta, lembrem-se, a lei de Deus no Antigo Testamento estava para proteger as pessoas. Eram pessoas de tribo, pessoas que não tinham saneamento básico, pessoas que ainda não conheciam sobre saúde como nós conhecemos hoje. Então, a lei não era puramente espiritual. A lei também era de cuidado físico, básico com as pessoas, porque nós sabemos que mortos trazem muitas doenças. Imagina naquela época, no meio do deserto, em tendas. E a lei estava para proteger. Mas o que importa é que no momento em que Jesus toca esse menino, a família inteira sabia, as duas multidões sabiam que quem tocasse um morto estava impuro e dependendo como agisse nos próximos 7 dias, seria expulso da nação, teria que ir para fora da nação, não poderia mais ter conexão com Deus, não poderia mais ter conexão com outras pessoas, porque estava impuro. Jesus sabia disso, a multidão sabia disso, e a multidão não tocava o morto, as pessoas não tocavam o morto, porque você se tornaria impuro. Mas Jesus, sabendo disso, a primeira coisa que ele faz é tocar no morto. Jesus toca no morto. Jesus não tem medo da contaminação. Jesus não tem medo do poder da morte, porque o poder da vida que está sobre ele triunfa sempre sobre a morte. Sabe, Jesus toca nas áreas mais mortas da nossa vida porque Ele não tem medo. Jesus toca no meu casamento morto-vivo porque Ele não tem medo. Jesus toca na minha desgraça porque Ele não tem medo. Jesus toca no meu desamparo porque Ele não tem medo. Jesus toca em mim porque Ele não tem medo daquilo que virá. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que a sua pureza é mais forte do que toda impureza. Não tem impureza suficiente, não tem morte suficiente que seja mais forte do que a presença de Jesus. Jesus vem e toca o morto, porque a vida que está nele é maior do que a morte que está em mim. Jesus nos toca porque a pureza que está nele é mais forte do que a pureza que habita em mim. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Permita que Jesus toque no seu caixão. Permita que Jesus toque nas áreas da tua vida que você já considera morto. Dê acesso a Jesus. Permita que Jesus chegue perto daquelas coisas difíceis de você falar, difíceis de você conversar às vezes com teu marido, com a tua esposa, aquelas coisas que são vergonhosas para você. Deixa eu te falar uma coisa, permita Jesus tocar naquilo que está morto na tua vida, porque aquilo que é morte vai se transformar em vida. Não tem outra coisa para acontecer. Você não precisa desconfiar. Quando Jesus toca na morte, a morte abandona o corpo e se torna em vida. Às vezes nós não permitimos o toque de Jesus por causa do nosso orgulho. Eu não vou permitir que ninguém entre no meu casamento e me diga aquilo que eu devo ou não fazer. Eu não vou dar espaço para ninguém vir me ajudar em depressão. Eu dou conta disso mesmo. Eu levei a depressão por anos na minha vida. Eu dou conta de novo. Ei, você não precisa. Você não está sozinho. Você não precisa mais fazer parte da multidão que está indo a Jesus. Você já pode fazer parte da multidão que está pulando, saltando, festejando com Jesus. Você não precisa mais fazer parte da multidão que tem um motivo como a morte. Agora você pode fazer parte da multidão que o seu motivador maior é a vida. Você não está mais sozinho. Você não está mais sozinha. Jesus não vai te criticar. Jesus não vai te julgar. Ele não vai te repreender. Jesus vai mudar a tua vida. Em segundo lugar, depois de Jesus tocar no caixão, Jesus para a multidão. Sabe, o ato de tocar o caixão faz alguma coisa, dá um sinal muito claro para as pessoas que estavam carregando o caixão. Porque o texto diz que quando Jesus tocou o caixão, aquilo foi tão esquisito, aquilo foi tão estranho, aquilo foi tão fora do pensamento da realidade deles, que as pessoas que carregavam o caixão pararam. Quando Jesus toca o caixão, foi o sinal para aqueles homens que estavam carregando o menino pararem e colocarem o menino no chão. Foi o sinal que Jesus fez a multidão parar.
O ato de Jesus tocar o caixão faz todos pararem, todos prestarem atenção. Os momentos de tensão estavam no ar. O que será que vai acontecer? Ei, eu imagino essa multidão que andava com Jesus. Com certeza, porque o texto nos mostra, eles vinham de outros milagres de Jesus, de experimentar outras coisas, porque esse texto deixa muito claro que Jesus fazia milagre todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ei, parênteses, às vezes você acha que os milagres de Deus acabou porque Ele deu a casa que você tanto sonhava para o seu cunhado, para a sua cunhada. Às vezes você acha que os milagres de Deus agora tem que pular um pouco porque Ele já supriu bastante o fulano e a fulana, e você ficou sabendo de um testemunho. Deixa eu te falar uma coisa dentro do parênteses: os milagres de Jesus não gastam, porque os milagres de Jesus não têm absolutamente nada a ver com coisas materiais. Os milagres de Jesus estão baseados no poder do Filho de Deus. Os milagres de Jesus não acabam, os milagres de Jesus não se gastam. Fecha parênteses. Jesus tem algo a dizer para aquele menino morto. Ele tem alguma coisa para falar. Jesus quer parar o turbilhão de vozes que está ao redor. Ele quer que todas as pessoas cessem de falar, porque agora Jesus tem alguma coisa para dizer. Jesus quer que o choro acabe, Jesus quer que as carpideiras parem, Jesus quer que aquele movimento de pessoas pare, porque tem alguma coisa prestes a acontecer. Ei, às vezes nós permitimos que a nossa vida esteja com tanto barulho, com tanto choro, com tantas palavras negativas, com tantas palavras de morte. Nós aceitamos que pessoas digam o que querem ao nosso respeito, e nós permitimos que a nossa vida fique um turbilhão de vozes, de pessoas gritando, e nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus no meio disso. Mas Jesus para o caixão, Ele põe a mão nesse menino, e Ele tem algo a dizer para o morto. E no mesmo instante Jesus diz: jovem. E eu amo essa tradução, porque é exatamente isso que o texto original diz: jovem, eu ordeno a você, levante-se, levante-se. Sabe, eu nunca trago isso aqui, mas a palavra original para levante-se nesse negócio aqui é eigeironte. Eigeironte é uma palavra grega, mas por que ela é importante para a gente saber grego? Não, ela é importante porque ela não significa simplesmente Mate, levanta aí. Me ajuda, Mate. Mate, levanta aí. Ok. Não significa isso. Por quê? Porque nesse caso, eu disse: Mate, você pode levantar? E na cabeça dele, sem dizer nada, no corpo dele, ele disse: eu posso me levantar. Ele usou as pernas dele, ele fez força e ele se levantou, certo? Senta aí, Mate. Eu disse: Mate, digamos que o Mate não tem força nas pernas, o Mate tem alguma doença. Eu digo: Mate, levanta. O Mate não vai levantar, porque esse levanta não funciona mais, porque não tem nele alguma coisa capaz de fazê-lo levantar. E esse eigeironte, que a Bíblia diz, significa exatamente isso, que a força do poder para levantar vem de outra pessoa, porque a pessoa que está sendo mandada e comandada, ela não tem força nela. Então basicamente é assim: ei, Mate, eigeironte, levanta. Não é a tua força, é a minha força. Não é o teu braço, não são as tuas pernas, é o meu braço, é o meu poder. É isso que Jesus está dizendo. Jesus chega na frente desse menino e diz: ei, levanta. E você pode pensar: que loucura, o menino não ouve, o menino não pensa, o menino não tem força nas pernas, ele está morto, não tem mais sentido, o cérebro morreu, os órgãos entraram em falência. E é por isso que Jesus precisa dizer: levanta, mas levanta de um jeito diferente. Levanta não com o poder das tuas pernas, não com o poder do teu cérebro, não com o sangue que corre nas tuas veias, porque não corre mais, está parado. Levanta por causa do meu poder que te ergue da morte para a vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: eu não sei, de novo, aquilo que está morto na tua vida, mas para qualquer coisa que você não tenha mais força, você não tenha mais capacidade, você não tenha força nas pernas, força no seu coração, força na sua mente, não importa o que for, Jesus está dizendo: levanta pela minha força, sai daí pela minha força, eu quero te resgatar pela minha força. Eu não entendo sinceramente pessoas que acreditam que viver uma vida cristã, viver uma vida na presença de Deus, tem a ver com eu fazer coisas boas o suficientes para Deus me amar, coisas boas o suficientes para Deus me receber, coisas, eu ser santo o suficiente, perfeito o suficiente para poder entrar numa igreja e levantar as mãos. Nunca teve nada a ver conosco, sempre foi pelo poder dele,
sempre foi pelo sacrifício dele, sempre foi pela força dele. Terceiro e último lugar, sabe, isso, antes de nós irmos para o último ponto, isso nos mostra o poder do Evangelho. Isso nos mostra que o Evangelho, o chamado do Evangelho de Jesus Cristo para todos é: levantem-se. Mas aquele lá nunca vai conseguir sair daquela vida. E você escuta, quem sabe, vozes dizendo: não, olha de onde é que você veio noite passada, você está brincando agora que você vai para a igreja, você vai virar santa. Esse aqui não tem capacidade nenhuma, nunca vai ser ninguém na vida. E Jesus pode dizer: realmente, não tem capacidade nenhuma nele, mas a capacidade está em mim. Por isso que o chamado do Evangelho de Jesus para todos é: levantem-se pelo poder do meu nome, pelo poder do meu sacrifício. Terceiro e último lugar, Jesus diz para aquela mãe: não chora mais. Não chora mais. Sabe, aqui está em terceiro e último lugar, mas isso Jesus fez antes de ressuscitar o menino. Quando o menino ainda está morto, o menino ainda está deitado, carregado por pessoas, sem respiração, sem vida, ele olha para aquela mãe e diz: ei, não chora mais. São as únicas duas coisas que Jesus diz: mulher, não chora mais, e menino, levante-se. Mas quando ele fala para a mãe: não chora mais, como que a mãe podia não chorar? Como é que a mãe podia dizer: como que eu não vou chorar? Olha o que me aconteceu, o meu filho morreu. E não é só o meu filho, que já é muita coisa um filho morrer. Esse é meu único filho, e além de ser o meu único filho, eu sou viúva. Não é apenas o meu filho que está deitado ali, aquele que eu dei à luz e cuidei durante anos, o meu filho da minha carne. Quem está deitado ali é o meu futuro, é a minha esperança, é quem me cuidaria nos dias de velhice. Eu não tenho mais ninguém. Jesus, como que eu não vou chorar? A minha vida acabou quando esse menino morreu. O meu futuro acabou quando esse menino morreu. Porque quando eu ficar velha, ninguém vai cuidar de mim. Eu não tenho esperança, eu não tenho bem-estar. Tudo acabou. Mas Jesus chega e diz: ei, não chora. Não chora. A mulher não sabia, mas Jesus sabia que quem estava diante dela era o Filho de Deus. Sabe, quando Jesus chega na nossa vida, não importa quão difícil esteja o momento, não importa o que nós estamos passando, Jesus sempre vai chegar e vai dizer: ei, não chora. Você pode olhar e dizer: Jesus, como assim não chora? Ei, não chora, eu sei do que eu estou falando, acredita, não chora. Eu tenho poder para transformar tudo na tua vida, não chora. Não chora, o que morreu vai viver de novo. Não chora, a esperança que acabou vai voltar de novo. Não chora, aquilo que foi no passado vai voltar a ser. Não chora, aquilo que ficou no passado que você achava que era bom vai ser melhor no futuro. Não chorem, a esperança chegou, eu cheguei. Sabe, hoje Jesus está dizendo: você não precisa mais chorar, porque onde Jesus chega, o choro acaba. Jesus está dizendo: mude de multidão, faça parte da minha multidão. Mude de time, vem para o time daqueles que trocam o choro por festa, a tristeza por alegria. Gente, imaginem isso. Vocês lembram o que diz o último versículo desse texto que nós lemos? O versículo 17 diz: o 16 diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Sabe o que é esse versículo 16? É duas multidões se tornando uma. É a multidão que veio caminhando com morte nos ombros, agora pulando e saltando com Jesus. Ei, grande profeta, grande homem de Deus. Nós fazemos parte agora do time vencedor. Nós fazemos parte da multidão de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode pensar: Will, ok, maravilhoso isso que aconteceu com esse menino, maravilhoso isso que aconteceu com essa mulher, mas o que isso tem a ver comigo? Quando nós estamos diante de Jesus, nós temos duas escolhas: aceitar o chamado de Jesus, levante-se, viva de novo, ou continuar vivendo pela nossa visão de mundo de ver as coisas e continuar carregando coisas mortas conosco.
Nós temos duas oportunidades aqui: ou nós passamos para a multidão de Jesus, ou nós continuamos acreditando que existe ainda um peso morto nas nossas costas, que nós temos que caminhar com luto, que nós temos que caminhar com tristeza, que nós temos que caminhar sozinhos, que não tem nada melhor para mim, que a vida é assim mesmo e acabou. Ou nós podemos mudar de time e começar a caminhar em direção à terra prometida, em direção ao nosso futuro que o Senhor planejou, com o único que está vivo. Jesus pode ressuscitar tudo que está morto na tua vida nessa manhã. Absolutamente tudo que está vivo na tua vida, que está morto na tua vida, Jesus tem poder para ressuscitar. Você está pensando aí no momento que você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas aquele que diz levante-se, Ele sabe. E Ele sabe porque Ele está dizendo levante-se. Ele não está dizendo levante-se de novo porque você tem algo em você que você vai conseguir sair desse buraco, porque você tem o suficiente para tomar a decisão certa. Ele está dizendo para você: levante-se porque eu tenho força para te puxar e te tirar da onde você está. E eu tenho força para te colocar no lado certo da multidão. Ei, nessa manhã, escolha fazer parte da multidão de Jesus e deixe para trás a multidão da morte. Escolha fazer parte da equipe de Jesus, do time de Jesus, do lado vencedor, e saia, esqueça do time que traz morte. Deus tem transformação para mim e para você, e o que Ele tem para nós é lindo, é belo, é novo, é fresco e é o melhor. Amém? Será que nós podemos ficar de pé?